Pessoal, a resenha de hoje, eu acho que de todo esse tempo que tem o canal, vai ser a resenha 99% perfeita. Esse 1% restante de imperfeição é que eu ainda não tenho frasco na minha coleção. A resenha de hoje é, na minha opinião, tá? Na minha opinião, uma das melhores rosas da perfumaria de nicho. Ou no caso, de ultra nicho, de ultra luxo. Essa mostra oficial dessa joia, mas dessa joia de Dubai, pessoal. Eu literalmente eu amo, tá? Esse perfume e aqui tá ele. Nargese, The Spirit of Dubai, segunda geração. Bem, assistir essa resenha, assim, indiscutível. Pessoal, muito obrigado por toda a participação, tá? Eu preciso de começar agradecendo vocês. O canal tá cada vez, assim, melhor, não tenho como utilizar outro adjetivo, tá? E isso é graças a vocês. Quer dizer que vocês, né, as pessoas que estão chegando aqui, são pessoas que querem sair da mesmice, sair da mídia, que querendo ou não, só fala o que os ouvidos querem ouvir, tá? E não é bem assim a vida. E aqui nós falamos de luxo. E o luxo aqui é perfeito. Pessoal, lançado no ano de 2017, Nargese veio para fazer o meu perfume favorito, Facama, ser ainda melhor. Aqui ele já é incrível, tá? Aqui ele é incrível mesmo, tá? Como se não bastasse, The Spirit of Dubai falou: vamos lançar um Nargese, porém para um público um pouco mais focado e até mesmo mais para o público feminino. Então, eles tiveram a genialidade, tá? De lançar, deixa eu achar ele aqui, Nargese Flow. Então aqui nós temos a criação suprema, a primeira criação e a última tá aqui, que é o Nargese Fleur, que eu particularmente não gosto tanto. Quando eu chegar na resenha dele, que já era pra eu ter feito, tá? Mas eu vou explicar o porquê que eu não gosto, tá? Mas pessoal, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Asghar Adam Ali, tá? Ele é o presidente e dono da marca na Beauty Fair, que teve em São Paulo esse ano, de 2025. E troquei muita ideia com ele, ele confirmou algo que infelizmente, tá? Que infelizmente é real. O Madialis foi descontinuado, tá? Infelizmente, o Madialis foi descontinuado. Mas sem enrolar ainda mais, deixa eu mostrar aqui a cor do líquido de Nargese, tá? É um líquido rosa, bem clarinho. E eu particularmente mesmo, amo esse perfume.
todo o lado, o pouco, né, as poucas facetas que Fakama tem de desequilíbrio, na minha vista não tem nenhuma, né, mas algumas pessoas comentam isso, eles buscaram acertar em Nargese, tá? É uma resenha, mas também, ao mesmo tempo, uma comparação, tá? Na abertura, qual que é a principal diferença, tá? Vou até borrifar aqui. Tá bem quente, então assim, vai me dar uma baita de uma dor de cabeça borrifar esses dois perfumes, tá? Tá bem calor. Aqui, tá? Eu tenho Fakama e aqui eu tenho Nargese. Pessoal, o Fakama, ele é mais pesado, grosseiro, ríspido, áspero e animalesco, tá? Antigamente, na pirâmide olfativa dele, em sites como Parfumo e Fragrântica, aparecia nota de Castoreum. Hoje não está aparecendo. Já lhes adianto. Eu não conheci, tá? Eu não tive a oportunidade de testar as novas versões do Fakama, tá bom? Mas essa minha, que é antiga, tem Castório. E eu gosto. Eu gosto muito. Pessoal, a pirâmide olfativa de Nargese é assim, de verdade, de outro planeta. Olha só. Rosa Taife, rosa damascena, notas aldeídas, de aldeídos, rosa búlgara, rosa, rosa turca. Ó, até aqui, 5 notas de rosa na sua abertura. Bergamota, um mix de frutas, café, frutas secas, resina de lemi, notas frutadas, laranja, pimenta rosa, açafrão, notas picantes, ude, notas verdes e cardamomo. Isso tudo na abertura de Nargese. E no mesmo momento que você borrifa, que passa, tá? Literalmente, essa tsunami de rosas, vem uma nota que eu particularmente gosto, tá? Que é as notas especiadas, são as pimentas, as especiarias que tem nesse perfume. Cardamomo aqui é evidente, tá? Ude também, mas não um ude fecal. Então, na sua abertura, ele já tem praticamente, é que não tem o patchouli aqui, o combo de notas, o acorde mais famoso da perfumaria, que é ude, rosa e açafrão. E com o patchouli também. Ele já tem isso na sua abertura, essas 3 notas na sua abertura. Essas 3 notas nos primeiros instantes, tá? Nos primeiros minutos. E você sente ele, que você borrifa ele. Nargese é muito desafiador para você que não conhece, tá? Fakama. Por quê? O Fakama, ele é ainda mais desafiador que o Nargese. Então, se você fala, gostei, se você pensa, gostei, analisei, gostei do Fakama, posso evoluir para o Nargese. O Nargese, sim, tá? Ele está em um patamar. Aqui é um nível só. Mas se a gente fosse ranquear, pessoal, ele está anos-luz na frente de Fakama em termos de qualidade e naturalidade. E olha que Fakama é meu perfume favorito. Eu tô aqui, nessa distância, tá? Ele tá exalando muito. Ele tá exalando mais que o Fakama, o Nargese, tá bom? A sua nota de coração, ela volta a aparecer. Que é a rosa de Taif, tá?
Um coração um pouco mais aberto, tá? E menos desafiador, onde ele tem gengibre, benzoim, camomila, que é uma nota que na perfumaria desagrada muita gente, tá? Se tiver alguma mulher assistindo aqui essa resenha, eu peço que deixe a sua opinião, essa daqui eu quero opinião feminina, sobre a camomila. Porque a nota de camomila na perfumaria, na minha visão, tá? É um desastre. É um desastre. Coentro, que também é outra nota que tira um monte de gente do lugar, tá? Mel, patchouli, sândalo, baunilha, cipriol e vetiver. Esse coração seco, quase que terroso, levemente adocicado devido à baunilha e ao mel, deixa esse sândalo, tá, que tem aqui, tão cremoso. E olha que o sândalo é a madeira mais cremosa da perfumaria, tá? Deixa esse sândalo tão gostoso, tão sofisticado, tão refinado, não tem como ilustrar esse perfume, tá? Como vocês puderam perceber aqui, é um frasco, tá? O frasco mesmo de 90 ml, de volumetria de 90 ml, tá? O líquido fica nessa parte que está aqui. Daqui para cima é tampa. Essa rosa que tem aqui, tá? É como se fosse ela vai me fugir a palavra, mas é como se fosse impressa, tá? Como se ela tivesse morta, ressecada. Ressecada. Essas pétalas de rosa negra, né? De rosa preta. Gente, esse frasco, ele é pesado. Ele é muito bonito. E se tem uma coisa que chama atenção, é o seu... Eu vou falar o berço, né? Mas a sua caixa, que é ainda mais pesada, tá? Dá quase 3 quilos. Frasco mais caixa, tá? Eu falo que eu tirei todas as minhas dúvidas sobre o Nerdjazz quando eu pude conhecer o Adam, tá bom? E é muito bonito. É um frasco, assim, que na coleção, não vou mentir, uma pessoa que tem um frasco desse na coleção é um apreciador, é um entusiasta e que principalmente gosta de belas artes, tá? Gosta de cultura, gosta de história, tá bom? As suas notas de base, agora vem ela, a melhor nota que tem, tá? Vamos lá. Âmbar, caramelo, incenso. Ainda bem que o incenso aqui ele não é tão evidente, não é uma nota que me agrada tanto. Couro, musgo de carvalho, sândalo novamente, castorium e civeta. Essas duas notas animálicas, animalescas que tem, tá, na composição de Nardese, deixa esse perfume com um desempenho, tá? Vamos focar no desempenho agora. Tão alto, tá? Que falo tranquilamente. Passa de 20 horas. Facilmente. Facilmente. Aqui, nesse exato momento, eu tô sentindo bastante gengibre, tá? Ele tá dando uma refrescada, adocicada aqui. Aí agora eu não sei se é o patchouli ou se é o coentro, mas eu acho que é o coentro. Tá dando pra sentir agora, tá? Eu particularmente eu gosto. E, gente, esse perfume de verdade, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar uma foto do frasco dele aqui. É assim, perfeito. Imagine isso aqui na coleção. Márcio, tenho certeza que você estará assistindo este vídeo, tá? Pra quem não conhece, pessoal, o Márcio, ele é um amigo antigo, tá? Ele tem, se eu não me engano, quase todos, se não todos, os frascos, tá? Da segunda geração, do The Spirit of Dubai.
Tem uma inscrição, tá? Aqui na tampa, que é interessante e até importante falar para vocês, né? Black Rose is token of wide passion, deep eternal love, emotion and purity. Aqui ele está falando o que significa essa rosa negra na tampa. Pessoal, eu não vou entrar em detalhes, tá, da inspiração olfativa, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. E esse vídeo aqui é um vídeo que eu gostaria, assim, de continuar conversando, falando, porque tem muito o que falar, tá? Mas assim, tem muito o que falar. Algumas pessoas comparam o Nua, tá, da Roja com o Nargese. Eu particularmente vejo alguma similaridade, mas, tá, Nargese tá anos-luz na frente, tá? Não sou um hater, não sou uma pessoa que não gosta da Roja, pelo contrário, gosto e muito, mas assim, é a fragrância, é o supra-sumo, é o ápice, é o apogeu da nota de rosa, tá? Seu desempenho, como eu já disse para vocês, mais de 20 horas facilmente, tá? Tá exalando muito aqui. Vocês não fazem ideia do tanto que ele tá projetando, de verdade. Ocasião para isso, pessoal, é um perfume que custa, tá? Que tem o valor dele é indescritível, não tem como descrever, mas ele tem um preço bem elevado, tá? Bem elevado mesmo. Um perfume que 90 ml fica na faixa, né? Na faixa não, vamos ser sinceros, fica acima de 5 mil reais. Mas, para quem é entusiasta, para quem aprecia, sabe que vale a pena. E é por isso que eu encomendei o meu. Sim, pessoal, eu encomendei. Arrependimento? Nenhum. Não sei se eu vou atrás de completar toda essa coleção, tá? Porque aqui onde eu moro realmente é bem complicado, é muito quente. Projeção, pessoal, vamos lá. Projeta muito mesmo, tá? Não é um perfume discreto, não é um perfume intimista, é um perfume que chama atenção, tá? E chama muita a atenção. Na concentração extrato, belíssimo, belíssimo assim, gente, de verdade, opulento. Eu não falo que ele é um opressor, porque ele é tão refinado, é tão sofisticado, ele é tão luxuoso, tá? Mas assim, ocasiões, eventos especiais, ou se você, tá, homem, trabalha sempre muito bem vestido. Seria uma fragrância excelente para ser assinatura, tá? Seria sim. Para quem reside, mora em locais, tá? Em regiões com climas no máximo de 25 graus. Tá? Até aí, creio que dá para tolerar. Passou disso, ele vai sufocar muito. Tá? Eu estou aqui com o ar-condicionado no 22. Tá projetando bastante. Olha que eu dei uma borrifada só. Tá bom? Não vejo mulheres vestindo esta fragrância, tá? Porém, vejo mulheres vestindo Nargese Fleur. Mas enfim, se você mulher gosta de perfume nesse estilo, fique tranquila. Que chamar atenção e ser elogiada você vai ser. Isso é certeza absoluta, tá bom? Pessoal, agradeço vocês, tá? Vou focar, só que eu ainda tenho o Durra, tá? Que é o Bahar, e o Diwan, que é o Majalis. Eu tenho as amostras oficiais deles aqui ainda. Então, assim, eu não sei se eu já começo os flankers da segunda, se eu falo sobre os Penhaligons, que eu tenho todos, que eu tô devendo essa resenha pro Bruno, ou se eu já faço mais essas outras duas, que é o Durra e o Diwan. E encerra essas amostras que eu tenho da Spirit of Dubai. Porém, ainda tem Adamo, tá? Todos os números 1, 2, 3, 4 e 5 para gravar.
tem Tomavit, tem muita coisa aqui, pessoal. Muita coisa mesmo, tá? Então, muito obrigado de coração. Continuem sempre ativos e até a próxima. Tchau, tchau.